E aí, gente, é isso aqui. Na aula 7 do nosso, na nossa introdução à teologia, a gente vai falar sobre a simplicidade de Deus, que também é uma das questões que aqui no trata, né? Exatamente para mostrar que Deus é espírito, né? Deus não tem um corpo, mas Deus é espírito, conforme a passagem dos evangelhos da mulher samaritana. Então ele vai dizer, né? Uma objeção. Então, isso daqui está errado, tá? E é o sistema, a forma sistemática de Aquino escrever seu livro tem cada questão, pergunta, as objeções, que seria o que está errado, na verdade, e depois a resposta às objeções, né? Nesse caso, é uma objeção. Algo que, na verdade, ele está usando uma forma de falar. Na verdade, ele vai falar que isso está errado, né? No caso, né? Ele vai dizer, né? Na primeira objeção aqui do artigo 1 da questão 3. Tudo que tem partes corpóreas é um corpo. Ora, a escritura atribui partes corpóreas a Deus, né? Tens tu um braço como Deus, em Jó 44, né? Os olhos do Senhor estão sobre justos olhos, né? A destra do Senhor, mão direita, opera força, enfim. E erroneamente, alguém poderia dizer, portanto, Deus é um corpo, né? Só que isso está incorreto, né? Até porque, obviamente, aqui não colocou aqui como uma objeção, né? Então esse texto faz essa visão cair por terra. João 4:24. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade, né? Então é impossível que alguém venha dizer, no contexto da escritura, que Deus tenha corpo, porque é óbvio que Deus é espírito, né? E aqui não vai dizer, né? Tudo que é composto de matéria, quarks e átomos, né? E forma, né? Matéria e forma. Que é o design, a estrutura, né? É um corpo, pois a quantidade dimensível é a primeira propriedade da matéria. Mas Deus não é um corpo, como provado no artigo anterior, portanto ele não é composto de matéria e forma, né? Esse, só que um ponto que você. Tipo, isso aqui tá certo, só que você não pode usar um termo que filósofos usavam, que é o termo imaterial. Eu não gosto desse termo porque esse termo não faz sentido. Imaterial é o quê? Algo que é feito de nada, tecnicamente. Algo que não é feito de matéria. O que é óbvio que a essência de Deus, a substância de Deus, ela é feita de alguma coisa, né? E esses termos, substância e essência, são usados comumente na história da igreja, né? Então são termos extremamente importantes do ponto de vista teológico, né? Então, eu não inventei esses termos, tá? Esses termos já foram usados historicamente na teologia em diversos momentos. Mas o ponto é que o termo imaterial é um termo pego da filosofia platônica, por exemplo, que na minha opinião está incorreto, né? Não faz sentido, não tem lógica. Algo ser escrito como imaterial. Obviamente, algo pode não ser feito de matéria visível. Algo invisível ao olho humano ou formas de medição humana. Mas não necessariamente feito de nada, né? É feito de alguma coisa. A gente não sabe o que é, né? Porque a Bíblia não diz, a gente não tem como saber. Porém, o termo imaterial, na minha opinião, não é bom pra definir isso, né? Então é mais fácil você dizer eu não sei. A substância em si do Espírito de Deus, né? Então é melhor dizer eu não sei, né? Então, algumas perguntas na teologia é melhor você dizer não sei do que dizer imaterial, né? Como é dito aqui por Aquino, por exemplo, e a maioria dos autores, Agostinho também, enfim. Êxodo 33, né? É possível ver a essência de Deus em vida, né? É possível ver a forma, né? Moisés viu a forma de Deus em vida. Só que não ele em si, em essência. Como, por exemplo, um anjo vê Deus no céu, por exemplo. O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. Eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória, né? Então Moisés chegou pra Deus e falou: Eu quero ver o Senhor mesmo. A sua essência. É, a sua manifestação completa na minha frente. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, diante de você, né? E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver misericórdia. E acrescentou, né? Você não poderá ver a minha face, porque ninguém
verá minha face, viverá. Obviamente a face aqui é um antropomorfismo, né? Porque Deus não tem face, Deus é espírito. Como a gente viu no versículo do João 4:24, né? Mas o ponto é que esse termo face nesse contexto não tem a ver somente com a forma, mas com a essência, né? Porque posteriormente a gente vai ver que em Números, né? Em 12, que Miriam e Arão lá falam mal de Moisés. Moisés é manso, não fala nada, né? Tava nem aí. Falavam dele, né? E Deus vai cobrar Miriam e Arão, né? E ele fala, né? Por que vocês falaram mal contra o meu servo que vê a minha forma, né? Ele vê minha forma, não, e eu não falo com ele em parábolas ou similitudes, né? Então, em Números 12 fala que Moisés via a forma de Deus, né? Porque essa forma não é a, a essência em si do ponto de vista desse versículo aqui, porque senão seria uma contradição, né? Então, a gente tem que entender que a Bíblia não tem contradições. Você tem que entender linguisticamente o texto e entender é, de texto para texto a lógica por trás deles, né? Então, não é uma contradição, na verdade, é que esse texto aqui, o termo face, nesse contexto, significa a essência, a glória de Deus em si, né? Ao invés da forma. Disse mais o Senhor, eis-me aqui no lugar de Tapenha, é o mesmo versículo. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão. Obviamente Deus não tem mão, mas é um antropomorfismo, só pra Moisés entender, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá, né? Obviamente Deus não tem costas, né? Mas Moisés pôde ver Deus em si, só que de uma forma não tão clara quanto, entre aspas, de frente. Eu tô tentando falar de forma esdrúxula, né? Mas o ponto, Moisés aqui, e do texto em si, é que ninguém pode ver Deus e viver. Ver Deus em si mesmo. Sua essência em si. E aí, eu gosto muito, principalmente quando eu vou falar sobre o Antigo Testamento, e nos livros, principalmente no volume 6, creio eu, e o 5. O 5 acho que não, o 6. Do Resquícios da Natureza Divina, que é os livros que eu escrevo de teologia, né? Vou publicar o 6 no momento, eu vou publicar o 7 esse ano. Se Deus permitir, né? E eu gosto muito de citar o Rashi, um comentarista rabínico, e também é, textos judaicos, porque linguisticamente eles são muito importantes. E também da questão da cultura judaica e tal. No Antigo Testamento, na minha opinião, os melhores comentários, do ponto de vista linguístico, né, são os rabínicos, né? Antigos, né? Não os novos. Então, por exemplo, o Rabi Yitzhak, sei lá como falar isso aqui, dizem, né? Está escrito uma morada do Deus da eternidade, Deuteronômio 33. Não sabemos se o santo, bendito seja, é a morada do mundo, ou se o mundo é a sua morada. Do que está escrito, tua morada é para nós. Salmos 90, né? Isto é, eu tô traduzindo do inglês, tá? Então, uma tradução do hebraico pro inglês, e aí eu tô traduzindo pro português. Talvez, lembre que isso aqui é uma tradução de uma tradução. Isto é o santo, bendito seja, ele é a morada do mundo, mas o seu mundo não é a sua morada. Ele só tá tentando dizer que Deus é onipresente. E associado a que Deus não mora em tendas de seres humanos, ou tendas feitas por homens, né? Deus, ele, a sua presença de forma manifestada na sua essência, embora seja Deus onipresente, ela não pode ser mostrada por um ser humano normalmente. Não pode ser mostrada por um ser humano, né? Porque é o que diz Êxodo 33. Aí vai falar aqui uma explicação midrástica. Midrash é um tipo de literatura rabínica muito importante. Tem estilos de interpretação de midrash, coisa do tipo. Mas aqui no caso é um tipo de linha textual rabínica, né? Aí vai falar da palavra mikim, ou makim. A escritura está falando do lugar onde a Shekinah está, e portanto ele disse: o lugar é perto de mim. Ele não disse: eu estou no lugar, porque o santo bendito seja ele, é o lugar, entre aspas, do universo. No sentido que compreende o universo, né? Que Deus é onipresente, imanente, né? Mas o seu universo não é seu lugar.
No sentido de que, obviamente, Deus não é o universo. Deus, ele é onipresente, então é óbvio que ele, a seu poder, sua presença, permeia toda a existência, incluindo o universo. Isso é o que o Gênesis Rabá 68:9, eu citei esse versículo, essa seção, porque o Rashi cita, né? Então, é isso que está falando, né? Atos vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa. Pois ele é mesmo quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas, né? Então Deus ele age sobre a criação constantemente. Deus não fez o mundo e foi embora, como diz o texto aberto, mas ele age sobre a criação constantemente, né? Então, outro ponto é a imutabilidade, né? Que a gente vai falar mais na próxima aula. Porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, né? Malaquias 3:6. Então é a imutabilidade de Deus, né? Deus não pode ter mudança, porque senão não faria sentido a eternidade dele e a sua pessoa. Então ele não pode aprender nada, porque ele já sabe tudo, eternamente, antes da criação do mundo. Então ele é imutável, né? Lembrando que imutabilidade e eternidade andam juntos nesse contexto. Aí aqui não vai dizer, né? Ora, Deus é o primeiro agente, visto que ele é a primeira causa eficiente, ele é, portanto, em sua essência, uma forma, e não composto de matéria e forma. Aí ele vai tentar te falar sobre Deus sendo espírito, né? Não é composto de matéria. Não concordo com o termo imaterial que é implícito aqui, embora ele não usa de forma assim, prática, eu, pelo menos, até agora do que eu li, não vi isso. É, eu acho que isso daqui nem faz tanto sentido, a não ser pela palavra forma, né? Porque, por exemplo, em Números 12, é claro que Moisés viu a forma de Deus, é óbvio. Só que não a sua essência, né? Deus pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, a gente viu o exemplo de Êxodo com Moisés vendo a sarça ardente. Realmente a sarça ardente era uma forma de manifestação de Deus para Moisés. Só isso. Não é que a sarça tem alguma coisa. Mas Deus escolheu se manifestar daquela forma. Uma sarça que não se queimava, né? Que é obviamente estranho para um ser humano. Que João 1, o primeiro João 1:1, aqui a gente vai falar sobre Cristo. Obviamente Cristo teve um corpo, tem um corpo glorificado agora, né? E esse corpo, ele é físico, né? Então essa visão platônica de que o corpo é mau, a matéria é ruim e que a alma é boa, isso não existe na Bíblia. O ser humano é corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Só que outro ponto é que o corpo, alma e espírito do ser humano, porque o ser humano antropologicamente, biblicamente, né? A antropologia bíblica diz que o ser humano é corpo, alma e espírito, então os três estão em pecado, né? Os três estão inclinados para o pecado. 1 Coríntios 1 e 2 também falam sobre isso. Então, o ponto aqui é que Cristo veio em carne e sangue, mas mesmo assim, ele continuou sendo, na sua essência, sendo Deus eterno, imanente, coisa do tipo, né? Que obviamente Deus não muda, mesmo de Cristo tendo se feito carne temporariamente e agora tendo o corpo ressuscitado. Fica claro que Cristo veio em carne, diferente do que diz o docetismo, né? Que vem de Doquem, significa que Deus só parecia ter vindo em carne, né? Mas o João fala aqui, né? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Então, nós vimos de verdade, contemplamos, então estivemos com ele e as nossas mãos tocaram, né? A palavra da vida, que é o Logos, que é Deus, Cristo, né? Fisicamente. Então, obviamente, essa questão de que o corpo é mau é coisa de filósofo platonista, né? E, como eu disse anteriormente, eu curto Platão, eu curto todos os autores nesse contexto, né? É, e eu já escrevi, por exemplo, Esquícios da Natureza Divina, capítulos que são baseados em passagens, por exemplo, de Simpósio do Sócrates, né? Em relação a tema virtude. Enfim, tem várias passagens que eu falo sobre que eu uso textos socráticos e pós-socráticos com fins de explicação temática, né? Então tem um tema que é parecido com o da Bíblia
Fala, ó, eles estão tentando resolver um problema, por exemplo, em simpósio. Sócrates quer resolver o problema com os outros os sofistas, né? Se é possível um ser humano ensinar a virtude para outro. O Sócrates diz que não. Os sofistas dizem que sim. Todos, né? De uma forma totalmente tem sentido. A única fala que faz sentido em simpósio, um livro de Platão, né? É a de Sócrates, cara. Sócrates não bate martelo, porque ele obviamente não tinha resposta final, mas ele ao menos concluiu de forma correta que a virtude não pode ser ensinada de um ser humano para um ser humano no sentido perfeito, né? Porque o ser humano não é perfeito. Só um ser divino poderia ensinar o ser humano a como viver. Então, se só um ser divino pode ensinar como o ser humano pode viver, então é óbvio que ouvir esse ser divino é a coisa mais correta a se fazer, e não seguir da forma que você quer. Então, vai ser citado aqui, ser pode ser, aqui não, né? Pode significar qualquer uma de duas coisas. Pode significar o ato da essência, pode significar a composição de uma proposição, efetuada pela mente, ao unir o predicado a um sujeito, né, uma ideia. Então, tomando o ser no primeiro sentido, não podemos compreender a existência de Deus, nem sua essência, né? Então, nós não podemos compreender ela exaustivamente e nem questão de experiência do ponto de vista prático, né? Obviamente, só Deus sabe sobre si mesmo exaustivamente. Mas o que ele revela a nós sobre si mesmo, a gente pode aprender, óbvio. A sua palavra apenas, né? Sola escritura. Mas apenas no segundo sentido, sabemos que esta proposição que formamos sobre Deus quando dizemos Deus é verdadeira, né? Então nós podemos conceber a ideia de essência, de, é, de ser de Deus, quem Deus é, que ele se revela sobre si mesmo, e a gente pode falar sobre isso, né? Tem uma parte que a gente vai ver em nome de Deus. Cara, essa parte que é a questão 13 de Aquino na Suma Teológica, né? É o que a gente tá citando aqui em todo o curso. Cara, questão 13, os nomes de Deus, né? É tão difícil essa parte, cara, que é a parte que mais me deu de cabeça pra escrever sobre. Escrever no comentário em Tomás de Aquino, né? É tão difícil que, tipo, cara, quebra sua mente ao ponto de você ficar com dor de cabeça, cara. De você ter que parar e fazer outra coisa pra depois você voltar e tentar entender. Mas tem uma coisa que não é tão difícil, que é chamada secundum esse. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que colocar aqui a termo. Que é relacionado à teoria de relações na filosofia. Segundo. Vamos ver se eu escrevo certo, porque eu sou ruim em lembrar essas coisas. Essa é de ser. Então, de acordo com o ser. O segundo disse. Eu não vou escrever segundo de novo, mas. Fingi que eu vou fazer que nem professor em lousa, né? Colocar assim. Segundo disse. Segundo S são relações, por exemplo, pai e filho, mestre e servo. Então são relações universais entre coisas. Então é segundo S, é segundo ser. São relações segundo ser. Então ser, pai e filho. É uma relação, do ponto de vista de Aquino, tomista, né? Segundo S. Segundo disse, é tudo termo latim também. É relação à fala, né? Disse, até em português é fácil, você já mais ou menos entender o que significa. É segundo fala. Então, o que segundo fala do ponto de vista como uma construção social, por exemplo. Alguém está empurrando um objeto. É uma relação entre um ser humano e um objeto. Mas não é algo universal do sentido. Como, por exemplo, mestre e servo. Termos que têm relações universais em qualquer cultura. Ou entre relações, entre termos universais e termos. Hum, relação a objetos ou a coisas que não são um ser, necessariamente, né? Então, um ser, estou empurrando um objeto. Ou, por algum motivo, um objeto inanimado está empurrando outro objeto inanimado. Sei lá, lava está empurrando. Lava não, uma forma de explicar fácil. É, quando você fala, por exemplo, sobre questões marítimas, né? Então você tem a formação rochosa de uma praia. E embaixo dessa formação rochosa da praia você tem várias formações que formam. Não sei se é o nome correto. O curso de comércios marítimos que eu dei, eu falei sobre isso na primeira aula, né? Mas tem uma formação rochosa que você tem vários sedimentos que elas se movem, de, por exemplo, de um país para outro.
Então tem países que estão em fronteira e os sedimentos de um marítimo de um lugar pro outro, ele vai de um lado pro outro. Vai sendo transportado pela força das águas, né? É, esses sedimentos, né? Eles misturam, enfim, um com o outro, ao ponto que o que era parte de um lugar misturou com outro. Em questão de sedimentos, em certas milhas marítimas da distância desses países, né? Então, você tem essa questão de que você pode entender a força da água movendo esses sedimentos como uma relação, segundo disse, né? Seria uma forma de falar sobre como coisas estão agindo sobre outras, né? Não sei se essa é uma boa explicação. Mas segundo essa, segundo disse, né? É aplicável por aqui aos nomes de Deus de forma correta, na minha opinião. Muitas das coisas que Aquino fala é sempre do ponto de vista linguístico, né? Esquece filosofia. Por exemplo, quando ele usa Aristóteles, ele usa mais do ponto de vista linguístico, gramatical, ao invés de um ponto de vista de ideias apenas. Então, aqui ele tá falando sobre a questão do ser, nesse mesmo sentido, em duas relações. Só que não nesse sentido aqui necessariamente. Posteriormente a gente vai falar sobre isso. Mas o ponto é que tem um sentido da essência de Deus que a gente não consegue entender. E aquele que a gente consegue entender da forma que Deus fala sobre si mesmo. E obviamente alguém pode falar coisas erradas sobre Deus. Sempre quando ele fala ao contrário ao que a Bíblia diz. Se alguém inventar coisas que a Bíblia não diz, essa pessoa obviamente está errada. Mas aqui, citando Aristóteles, né, na metafísica, e ele tá, aqui não cita ele do ponto de vista linguístico, tá? Esquece filosofia. É do ponto de vista linguístico aqui. Mas denotar uma substância significa a essência, é isso e nada mais. E se para ela ser essencialmente homem, por exemplo, é o mesmo que essencialmente não homem, especialmente não ser homem, né? Então você tem a relação que, por exemplo, é um ser humano, né? Então o termo ser humano é associado a um ser específico, a raça humana como um todo. E eu posso aplicar o ser para animais, por exemplo, para plantas, talvez, né? Eu não vou falar sobre botânica, senão vai ficar difícil. Tem livros que falam sobre plantas de uma forma. De certa forma, elas têm sentiência mínima, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. As ciências são compelidas a dizer que nada pode ter uma definição como essa, mas todas as coisas são acidentais, né? Então, na verdade, dizer que é uma opinião contrária ao que Aristóteles acredita, né? O que é, na verdade, acidentes, ele vai te explicar, né? Por exemplo, é, esta é a distinção entre substância, um ser, por exemplo, a essência de um ser, embora a substância não seja. A substância tem a ver com ser. E um acidente, por exemplo, o homem é um ser humano. O ser humano ele pode ser branco, pode ser amarelo, enfim, qualquer cor. E essa característica do ser humano, ele é um acidente. Então, a cor do cabelo é um acidente, ele ser liso é um acidente. Acidente tem a ver na biologia, se você aplicar pra parte biológica esse termo linguístico, né? Com árvores filogenéticas, né? Então as mudanças, as características, né? Fenótipicas. Fenótipo é tipo que é representado na prática no ser vivo em si, como o fenótipo da semente da fruta, por exemplo. Enfim. Ou de não expressar geneticamente esse fenótipo, de não ter a semente. Ter a semente e não ter a semente é um fenótipo diferente, que indica um acidente diferente. Acidente tem a ver com mudança, é só isso. Infelizmente, esse termo foi usado pela igreja católica, no caso, né, pra falar sobre transubstanciação, né? Que na ceia, o pão tem acidentes, que seria o sangue literal de Cristo. Só que isso, na verdade, é um erro, né? Pelo contrário, é uma. Quando Jesus diz, esse é o meu corpo, na verdade, é uma metáfora, né? Não é literal. É apenas uma metáfora. Então por isso que é importante você entender
figura de linguagem, né? Porque a Bíblia usa frequentemente, mas é uma metáfora, né? Sempre implica uma predicação do sujeito se todas as afirmações forem acidentais. Não haverá nada primário sobre quais sejam feitas, né? Então, os acidentes da criação, né? As, por exemplo, questões homólogas em questões em zigotos de diversos seres vivos, né? Para quem estuda embriologia, né? Vai aprender sobre como diversos seres vivos, no seu período de gestação, inicialmente, tem questões homólogas. Até do ponto de vista genético, você tem questões homólogas parecidas. E até questões ósseas, né? Você tem, por exemplo, húmeros, né? Que é homólogo em diversos seres vivos, né? Cachorro no ser humano, em dinossauros, até em seres aquáticos. Você vê seres com húmeros. E isso é uma questão homóloga. Tipo, é uma versão de um osso que é parecido, semelhante em diversos seres vivos. Como diferencia aqui e colar, obviamente. Com estruturas diferentes, para fins diferentes no contexto. Só que são acidentes, né? Do osso húmeros. Então, esse negócio de acidentes tem a ver com implicações biológicas e filogenéticas da biologia, né? Só que, obviamente, isso prevê também que tem um ser perfeito e imutável, onde não haveriam acidentes, né? Onde ele não teria mudança ou aspectos de mudança. E não seria associado nesse sentido com a criação em questão de mutabilidade, né? Portanto, a predicação deve prosseguir até o infinito. Em relação a acidentes, né? Então seria uma incoerência aqui. De tudo que dissemos, fica claro que não pode haver acidentes em Deus. Estou citando Aristóteles ainda, tá? Você pode checar aqui. Coloquei a seção específica. Caso você queira checar a fonte, né? Então eu coloquei a fonte aqui e a seção específica, não é nem página. Você pode achar facilmente essa seção no Perseus, por exemplo. Caso você queira. É uma ferramenta para análise linguística de livros clássicos, né? O Tomás de Aquino vai dizer que em Deus não podem haver acidentes. De tudo que dissemos, fica claro que em Deus não pode haver acidentes, né? Mudanças. Deus é eterno e imutável, então nele não pode haver mudanças. Primeiro porque um sujeito é comparado aos seus acidentes como potencialidade na atualidade, né? Pois um sujeito é, em certo sentido, tornado atual por seus acidentes, suas características, né? Elementos que compõem a sua pessoa, seja o seu intelecto ou as suas características corpóreas, né? Mas não pode haver potencialidade em Deus, como foi demonstrado, né? Então, Deus não, como ele é eterno e imutável, então ele não tem acidentes ou potencialidade e probabilidade de coisas serem feitas por meio de qualidades, né? Por meio de características, elementos. Por exemplo, Deus é bom. Em essência, nós somos bons em qualidade, né? Embora inclinados ao pecado, todos pecaram e caíram da glória de Deus, né? Ainda assim, em graus em que ainda leva a pessoa ao inferno, a pessoa pode ser boa, né? Embora essa bondade não leve ao céu. O que leva ao céu é você crer em Cristo, o Espírito Santo morar em você e te fazer, de fato, buscar a Deus de forma correta, né? O ser humano por si mesmo não pode, pela sua bondade, entre aspas, ir até Deus, porque é uma bondade que é um grau inferior ao, é um grau pecaminoso, né? Então todo ser humano é um pecador, né? Então você tem que ser, primeiro, perdoado por Deus através de Cristo, né? Através de crer em Cristo. Cristo morreu por nós assim. E isso nos faz cada vez mais, através da renovação do Espírito Santo, que vai produzir obras, né? De justiça, né? A fé sem obras é morta, então tem que produzir frutos, né? Para a glória de Deus, né? Então você cada vez mais vai se aperfeiçoando pela graça do Espírito Santo, para ser cada vez mais como Cristo, né? Imitador de Cristo. Só que o ser humano ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Mas ele é mal o suficiente para ir pro inferno. É mais ou menos isso. Vou explicar de forma mais clara posteriormente. Como a substância é anterior aos seus acidentes, os princípios dos acidentes são redutíveis aos princípios da substância.
quanto àquilo que é anterior, embora Deus não seja o primeiro, como se estivesse contido no gênero da substância, que obviamente Deus, ele sempre existiu, ele criou todas as criaturas, mas ele não está contido nela. Porque Deus tem a essência de Deus, né? Tem Deus em si e tem as criaturas, são coisas diferentes, né? Tem as criaturas e tem Deus. Embora Deus age sobre todas as criaturas, ele não é todas as criaturas, entendeu? Seria um panteísmo, né? Algumas religiões falsas acreditam. Então, Deus, ele age sobre tudo, mas ele não é tudo, né? Ele é Deus. Em essência, é si mesmo, né? Ele é o primeiro em relação a todo ser, fora de todo gênero. Então, outra passagem vai dizer, né? Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio, né? Isaías 40. Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não tentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Globo, na minha opinião, é melhor nessa tradução. É o que estende os céus como cortina e os enrola como tendas para nele habitar. É o que reduz a nada os príncipes e torna inutilidade os juízes da terra. O domínio de Deus sobre o universo, sobre a existência, sobre a criação e sobre o ser humano, né? E Deus não muda nesse sentido. Levante os olhos para o alto e vejam quem criou todas as coisas, aquele que faz o seu exército de estrelas, todas as bem contadas, as quais ele chama pelo nome, né? Que mostra a onipotência e a onisciência de Deus e também a questão dele como criador de todas as coisas, né? Como Deus é a primeira causa suficiente, eterna, imutável, ele não pode ter acidentes, né? Essa é a causa desses dois versículos. Como Deus é o criador de todas as coisas, ele tem que ser eterno e imutável. Isso é óbvio, né? E Romanos 1,19 pra frente mostra que isso é óbvio. Até pela razão humana. Pois não há composição de partes quantitativas, aqui não, né? Sem Deus, visto que ele não é um corpo, nem composição de matéria e forma. Nem sua natureza difere do seu suposto, nem sua essência da sua existência. Nem há nele composição de gênero e diferença, nem sujeito e acidente, né? Então Deus, ele é imutável, eterno, e por isso nele não tem nenhum aspecto de mudança. Nenhuma sombra de variação, como diz Tiago, né? Então, por isso não tem acidentes. O ser humano tem, cada ser humano é diferente. Ele tem diversas características que compõem é, seu corpo, né? Mente, que são mutáveis e são acidentes, né? São questões de, por exemplo, na criação como um todo, árvores filogenéticas, que tem uma distância é, filogenética entre criaturas, né? Então você pode ver criaturas que são mais próximas filogeneticamente, né? Mais parecidas. Então mamíferos são mais parecidos com mamíferos. Aves são mais parecidas com aves. Você tem reinos que são mais parecidos com outros reinos na criação. Mas a causa de toda a criação não tem acidentes, não tem questões homólogas nesse sentido, né? Então, uma parte que, a parte de nome de Deus, aqui não fala sobre como uma questão de analogia, né? O ser humano, por exemplo, as qualidades que Deus colocou no ser humano, elas são vistas em analogia para Deus, por exemplo, bondade, amor, temperança. Só que Deus, ele, 1 João vai dizer que Deus é amor, ele não é, ele tem isso de forma, em sua essência, né? Seu ser, embora nós temos a qualidade que ele nos deu no nosso intelecto de amor, no caso. Obviamente essa qualidade, ela, pelo pecado, ela é tão imperfeita que é impossível você chegar até Deus, fazer obedecer a sua vontade, ser perfeito diante dele, é, o suficiente de forma salvífica, né? Vai pro céu, por exemplo. Sem Deus, sem Cristo, é impossível o ser humano chegar até Deus. É necessário crer em Cristo, e a ação do Espírito Santo na sua mente, a iluminação divina, né? Na sua mente para você crer no Evangelho. Então, é necessário uma iniciativa divina nisso. Só que como Agostinho diz, né? Num livro chamado Euriquídio, né? O ser humano não é tão mau quanto ele poderia ser, mas ele é o mal o suficiente para ser inclinado ao pecado.
Aqui também com relação à pessoa de Deus, né? Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizer a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude, né? Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Também, outra consequência disso, que Deus é imutável, é que, eu já falei anteriormente, mas Deus não pode criar um ser igual a ele. Que esse ser seria uma criatura no fim. E não seria eterno, imutável, perfeito. Somente Deus pode ser perfeito. E nunca haverá, logicamente, um ser igual, maior que Deus, porque é impossível que tal coisa exista, né? É um princípio de lógica, né? É impossível que algo chegue próximo a Deus. Deus, ele está a parte de todas as suas criaturas e nada pode ser gerado a não ser por ele. Então, é impossível, mesmo no futuro, haja alguém no mesmo nível ou próximo, tipo, toda a criação como um todo, em sua hierarquia, inteligência e poder, é zero perante Deus. Zero. Menos que zero. Enfim. Para que se saiba que desde o nascente do sol é o poente, que além de mim não há outro, né? Eu sou um senhor, então, é claro aqui que é Deus, que é o criador de todas as coisas. Só ele é eterno e imutável, em essência, né? E esse texto que eu cito de novo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também os nossos poetas disseram, pois também somos sua geração, né? Sua criação. Então esse ponto é bem importante. Porque, como eu disse, Deus não fez o mundo e foi embora, ele age sobre o mundo continuamente, né? Alguns pontos, talvez, se você é novo nesse tema, pode ter ficado confuso. Isso é normal. Eu vou tentar ressaltar alguns pontos para ficar claro. O ser humano, ele está em pecado. É impossível que ele chegue até Deus sem a iniciativa divina. Ponto. A salvação é monergista, ela vem da parte de Deus, no intelecto humano, ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo age sobre o ser humano para que ele creia no Evangelho. Deus não tem corpo, Deus é Espírito, mas como aqui não diz de forma correta, Deus é, no geral, simples. Pai, Filho e Espírito Santo, esses três são um. Deus é Espírito. Deus tem os atributos de onipotência, onipresença, imanência, coisa do tipo. Obviamente nós não podemos entender sobre Deus exaustivamente, mas sim o que ele diz na sua palavra. Então é possível sim entender Deus, porque ele diz na sua palavra sobre si mesmo. Obviamente, sem a palavra, é impossível que se aprenda. Não vai ficar olhando para o mar, para as estrelas e aprender alguma coisa. Ele vai falar, ele existe. Ok, mas tem aplicação moral que vai ter que vir também, depois disso, mas não vai fazer nada além disso. Vão ser especulação, né? Então, nas religiões pagãs, a teologia falsa deles era especulação, né? Eles especulavam sobre o que seria Deus, né? No caso, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, nos textos que são considerados canônicos, do Antigo e do Novo Testamento, ali, como é inspirado por Deus, a gente vê o que ele diz sobre si mesmo. E é isso que você tem que comparar. Até o que eu tô dizendo aqui, você tem que comparar com a Bíblia, tudo. Tudo que Aquino dizer na sua obra. A obra de Aquino eu tô usando como guia, né? E eu creio que é didático a obra dele. E é fácil de seguir de um ponto referencial para outros pontos posteriores, né? Então é mais simples para ensinar teologia, ponto de vista introdutório, né? Na minha opinião. Então por isso que eu tô usando a tese de Aquino, mas quando ele fala besteira, eu vou comparar com a Bíblia e vou falar, ó, ele fala besteira, e assim sucessivamente. Mas normalmente, ele é um cara bem ponderado no que ele fala. Por incrível que pareça. Então é isso, até o próximo episódio.